Nem todos que ouvem esta mensagem a entenderão, porque esta mensagem não é para todos, é para aqueles que, lá no fundo, sempre sentiram que algo em suas vidas não se encaixava nos padrões comuns deste mundo. É para aqueles que caminharam pela vida sentindo uma estranha distância, um sussurro silencioso que diz: você foi feito para algo maior. Se você já sentiu isso, não é aleatório, não é sua imaginação. É a primeira centelha de reconhecimento, o momento em que os escolhidos começam a despertar. Ao longo das páginas das Escrituras, Deus nunca chamou os confortáveis. Ele não escolheu aqueles que já tinham tudo planejado. Ele escolheu aqueles que lutavam com perguntas, que travavam batalhas invisíveis, que se sentiam invisíveis ao mundo, mas profundamente vistos pelo céu. Abraão foi chamado para deixar tudo para trás e adentrar o desconhecido. Moisés foi escolhido em um palácio para liderar através do deserto. Maria, uma jovem humilde, carregava consigo promessa de salvação. Nenhum deles era comum e nenhum deles se sentia preparado, mas cada um carregava um propósito divino que moldou a eternidade. Esse mesmo padrão ainda existe hoje. Os escolhidos não são pessoas perfeitas, são pessoas cujas vidas carregam as impressões digitais da intenção divina. Eles frequentemente passam por tempestades que os outros não entendem, períodos de silêncio que testam sua fé e desvios que parecem injustos, mas que mais tarde revelam o desígnio de Deus. Eles carregam algo sagrado, uma luz que arde silenciosamente mesmo quando o mundo escurece ao seu redor. E é disso que trata esta mensagem. Você não está aqui por coincidência. Você foi trazido aqui por um motivo, para reconhecer os sinais que o céu já colocou em sua vida. Porque a verdade é que os escolhidos muitas vezes desconhecem quem realmente são. Eles passam anos tentando se misturar, tentando silenciar o que os torna diferentes, até o momento em que finalmente ouvem algo que ressoa. Algo assim. Nesta mensagem, revelaremos as 7 marcas daqueles que foram separados por Deus. Cada uma delas revela uma camada mais profunda da identidade espiritual que você pode ter sentido, mas nunca conseguiu explicar. Você entenderá porque pessoas tóxicas sentem repulsa pela sua presença, porque seu espírito discerne coisas que os outros não conseguem ver, porque você enfrentou conflitos sem procurá-los, porque nunca se sentiu realmente parte de algo. E quando chegarmos à marca final, aquela sobre a qual poucos falam, você verá porque a oração dos escolhidos não apenas alcança o céu, ela move o céu. Então, fique até o final, porque isso não é apenas informação, é confirmação. O que você ouvirá pode não apenas explicar o seu passado, mas também desbloquear o propósito que tem chamado sua alma o tempo todo. Há momentos na vida em que as pessoas se afastam de você sem um motivo claro. Amigos em quem você confiava param de ligar. Colegas de trabalho que antes o admiravam começam a evitá-lo. Até mesmo familiares, sem explicação, se distanciam. E você se pergunta, o que eu fiz de errado? Mas, às vezes, você não fez nada de errado. Às vezes, o que está deixando você não é rejeição, é proteção. Aqueles que são escolhidos por Deus carregam algo que não pode ser escondido. Não é visível ao olho humano, mas pode ser sentido na atmosfera ao seu redor. É a presença silenciosa da luz divina, uma luz que traz paz para alguns, mas desconforto para outros. Porque quando a luz brilha, ela expõe tudo que está escondido nas sombras. E há pessoas cujos corações não estão prontos para encarar essa luz. Quando Jesus andou na terra, ele foi amado por muitos, mas também odiado sem motivo. Ele curou os doentes, perdoou pecadores e trouxe esperança aos quebrantados, mas os fariseus o desprezaram. Por quê? Porque sua presença revelou a hipocrisia deles. Em João 8, 44, ele lhes disse: vocês pertencem ao seu pai, o diabo, e querem realizar os desejos dele. Suas palavras não nasceram do ódio, elas eram a verdade brilhando nas trevas. E as trevas não podem coexistir com a luz. O mesmo acontece com os escolhidos hoje. Você pode não pregar um único sermão ou citar um único versículo, mas sua vida, sua própria presença, fala mais alto que palavras. Você carrega uma frequência de verdade que perturba ou engana. Pessoas com agendas ocultas sentem isso. Aqueles consumidos pela inveja ou amargura se sentem expostos em sua presença. Então, eles recuam, não por quem você é, mas por causa do que você carrega. Esse distanciamento espiritual é uma das formas mais incompreendidas de misericórdia de Deus. Ele remove as pessoas erradas do seu caminho antes que elas contaminem seu propósito. Ele silencia conversas que você nunca deveria ouvir, fecha portas que não estavam alinhadas com seu destino e o redireciona de lugares que poderiam ter destruído seu espírito. Mas não se engane, essa separação não é fácil. Pode parecer solitário. Você pode se questionar, perguntando: por que sempre acabo sozinho? Porque os relacionamentos desaparecem, não importa o quanto eu tente. No entanto,
Se você olhar atentamente, verá um padrão divino. Cada pessoa que se afastou abriu espaço para alguém que Deus pretendia trazer mais tarde. Até Jesus enfrentou traição e abandono. Quando ele foi preso, seus discípulos mais próximos fugiram. Pedro negou 3 vezes. Judas o vendeu por dinheiro. E, no entanto, cada momento de isolamento levou mais perto de sua missão. Sem Judas, não haveria cruz. Sem a cruz, não haveria redenção. Às vezes, o que te machuca é o que o céu usa para te empurrar em direção ao seu propósito. Então, quando as pessoas vão embora, não amaldiçoe a saída, abençoe-a. Porque o que está indo embora pode não pertencer ao seu próximo capítulo. E se você for verdadeiramente escolhido, sua luz continuará brilhando. Não importa quantos vão embora. Você não precisa perseguir a aprovação, se justificar ou mudar quem você é para fazer os outros ficarem. As pessoas certas serão atraídas pela sua luz, não repelidas por ela. Deixe esta verdade penetrar profundamente em seu espírito. Quando a escuridão se afasta de você, é porque o céu está confirmando que sua luz está funcionando. Se isso aconteceu com você, se você viu pessoas se distanciarem sem motivo, se você se sentiu incompreendido ou se sentiu que algumas saídas eram a maneira de Deus abrir espaço para novos começos, que este seja o seu sinal. Você não está sendo punido, você está sendo preservado. Deus está separando você para que Ele possa elevá-lo. Escreva esta declaração nos comentários como uma declaração de fé. Deus, remove de mim tudo que não vem de ti. Por quê? Às vezes, o maior ato de amor divino não é quem Deus traz para a sua vida, é quem Ele tira. Um dos sinais mais claros de uma alma escolhida é a capacidade de perceber o que os outros não conseguem ver. Você não apenas olha para as situações, você as sente. Você sente quando algo está errado antes que aconteça. Você reconhece motivos ocultos por trás de sorrisos gentis. Você sente mudança em uma atmosfera no momento em que ela fica pesada, mesmo que ninguém diga uma palavra. Isso não é paranoia. Não é pensar demais. É discernimento espiritual. Uma sensibilidade divina colocada no coração daqueles escolhidos por Deus. É uma forma de visão interior que vai além da lógica ou da emoção. Enquanto a maioria das pessoas enxerga apenas a superfície, você percebe as correntes invisíveis por baixo. Você sente a verdade, pressente o perigo, percebe o que não é dito. O discernimento não se apreende, ele se desperta. É a voz silenciosa que sussurra em seu espírito quando todos os outros estão em silêncio. É aquela hesitação repentina que lhe diz, não vá por aí. Ou aquela paz inexplicável que diz, este é o caminho certo. Para os escolhidos, esse presente muitas vezes se torna uma bênção e um fardo, porque enxergar demais em um mundo que prefere a cegueira não é fácil. Pense em José, filho de Jacó. Muito antes de se tornar governante no Egito, ele era apenas um sonhador. Mas seus sonhos não eram comuns, eram revelações do céu. Visões do futuro tão claras que perturbavam aqueles ao seu redor. Seus irmãos não entendiam seu domingo. Eles zombavam dele, o invejavam, por fim, o traíam. Mas o que eles não conseguiam ver era que o discernimento de José era a maneira de Deus prepará-lo para a fome que um dia viria, não apenas para se salvar, mas para salvar nações. É assim que o discernimento funciona. Deus mostra a você partes do que está por vir, não para assustá-lo, mas para prepará-lo. E, muitas vezes, quando Ele lhe dá essa visão, Ele não a dá a ninguém ao seu redor. É por isso que os escolhidos são frequentemente mal compreendidos. As pessoas dizem que você é muito intenso, muito sensível ou muito profundo. Mas eles não percebem que o que parece sensibilidade para eles, na verdade, consciência é espiritual. O mundo se move em meio ao barulho, mas o discernimento fala em silêncio. Você pode entrar em uma sala e sentir um peso que ninguém mais percebe. Você pode conhecer alguém e saber instantaneamente que suas intenções não são puras. Você pode sentir uma vontade repentina de orar sem saber o porquê, e mais tarde descobrir que sua oração protegeu alguém. É assim que Deus se comunica com aqueles em quem Ele confia. Mas o discernimento também exige responsabilidade, porque quando Deus lhe mostra algo, você não deve julgar, você deve interceder. Os escolhidos não são chamados para expor as falhas das pessoas, mas para orar por sua libertação. O verdadeiro discernimento traz compaixão, não orgulho. Ele lhe dá olhos para enxergar através do engano, mas um coração que ama mesmo assim. E há algo ainda mais profundo aqui. Discernimento não se trata apenas de ver o mal. Trata-se também de reconhecer o movimento de Deus antes que os outros o façam. Você sente quando Ele está prestes a abrir uma porta, quando Ele está preparando uma mudança ou quando uma estação está terminando. Você pode sentir a sua presença em momentos em que outros só veem coincidências. Você reconhece as suas impressões digitais naquilo que o mundo chama de aleatório. Então,
Se você já sentiu isso, aquele conhecimento interior, aquele empurrãozinho invisível que desafia qualquer explicação, não duvide. Isso não é intuição, é comunicação divina. Você está ouvindo sussurros destinados aos escolhidos. E quanto mais você obedece a esses sussurros, mais claros eles se tornam. Mas esteja pronto, o discernimento pode ser solitário, porque quanto mais clara sua visão se torna, menos pessoas podem caminhar ao seu lado. Nem todos devem ver o que você vê, e nem todos acreditarão no que você sente. No entanto, esse isolamento não é rejeição, é preparação. Deus separa os videntes para que possam servir de sentinelas para aqueles que ainda não podem ver. Então, se você carrega essa marca, se você sente o que os outros ignoram, se você sente o que os outros negam, agradeça, não se frustre. Porque discernimento não é um peso para carregar sozinho, é a prova de que o céu confia em você com uma visão que poucos possuem. Escreva nos comentários se isso falar ao seu espírito. Senhor, abre meus olhos para ver não apenas o que é visível, mas o que é verdadeiro. Para os escolhidos por Deus, a visão não é apenas física, é espiritual. E aquele que vê através dos olhos do céu nunca mais caminhará cegamente pelo mundo. Aqueles que são escolhidos frequentemente vivenciam batalhas que nunca pediram. Você tenta trazer paz, mas se encontra no meio de tempestades. Você evita discussões, mas as pessoas distorcem suas palavras. Você demonstra bondade e ainda assim se torna alvo de inveja. E, no fundo, você se pergunta, por que isso continua acontecendo comigo? A verdade é que seu espírito carrega algo que agita o invisível. A luz não entra em um quarto sem fazer a escuridão tremer. Quando você anda na verdade, até o seu silêncio desafia o engano. Quando você vive com integridade, sua presença confronta tudo que é falso. Você não precisa lutar para criar tensão. Sua existência por si só perturba o que está corrompido. Isso não é punição, é ressonância espiritual. Sua alma vibra em uma frequência que não pode ser ignorada por aqueles que vivem nas sombras. Eles sentem em você uma pureza que não podem fingir, uma convicção que não podem imitar. Então eles reagem, às vezes com fofocas, às vezes com críticas, às vezes com hostilidade sutil. Não se trata de você, trata-se do que sua vida representa. Veja Daniel, servo do Deus vivo. Ele foi exilado na Babilônia, um estrangeiro em um império estrangeiro cheio de idolatria e corrupção. Ele não provocou ninguém, ele simplesmente escolheu permanecer fiel. Ele orou quando outros se conformaram. Ele se recusou a ceder quando todos os outros se curvaram. E, no entanto, sua integridade se tornou uma ofensa aos poderosos. Eles conspiraram, mentiram, armaram uma armadilha para ele. Tudo porque a justiça dele tornou a corrupção deles insuportável. Mas Daniel nunca retaliou. Ele não revidou nem defendeu seu nome. Ele confiou que o Deus que tudo viu libertaria no seu devido tempo. E quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o céu fechou a boca das feras. Porque quando você é escolhido, nenhuma cova pode enterrar seu propósito. Cada escolhido enfrentará sua própria cova de leões. Para alguns, é traição. Para outros, falsas acusações. Às vezes, é uma temporada em que tudo que você faz é mal interpretado. Mas lembre-se disto. Cada ataque é uma evidência de que sua presença importa no reino espiritual. Você não se torna um alvo quando não faz nada. Você se torna um alvo quando carrega algo valioso. O inimigo não desperdiça energia com o comum. Ele se concentra naqueles que carregam o destino. É por isso que você enfrentou oposição que parece injusta, resistência que parece forte demais e tempestades que surgem do nada. Não é coincidência, é confirmação. Ainda assim, os escolhidos devem aprender uma maneira mais elevada de lutar. Não com palavras, não com raiva, não com vingança, mas com fé. Seu silêncio, sua paciência, sua firmeza na oração, essas são suas armas. Porque enquanto outros discutem, Deus está posicionando você. Enquanto outros atacam, o céu está escrevendo sua vindicação. E quando chegar a hora, ele o exaltará à vista daqueles que tentaram destruí-lo, não por vingança, mas para mostrar que sua mão sempre esteve sobre você. Lembre-se, a história de Daniel não terminou na cova, terminou com a promoção. Ele emergiu ileso, e o próprio rei que o condenou proclamou a grandeza do Deus de Daniel. Suas provações podem parecer injustas agora, mas são o solo onde seu testemunho está crescendo. E um dia, as mesmas bocas que o amaldiçoaram falarão do favor de Deus sobre sua vida. Portanto, se você estiver passando por conflitos, cale-se. Se estiver sendo mal julgado, mantenha-se firme. Se as portas se fecharem, deixe-as, porque o que é destinado você não pode ser tirado pelo homem. Você não precisa lutar todas as batalhas. Você só precisa permanecer onde Deus o colocou. Quando a poeira baixar,
Seus inimigos perceberão que nunca estiveram lutando contra você. Eles estavam lutando contra o Deus dentro de você. E essa é uma batalha que eles nunca poderão vencer. Declare esta verdade nos comentários abaixo. Senhor, lute as batalhas que não consigo ver e dê-me forças para permanecer fiel. Porque na vida dos escolhidos, cada conflito carrega uma coroa oculta, e cada tempestade é apenas a maneira do céu revelar quem realmente está sob a proteção divina. Há almas que passam a vida inteira se sentindo excluídas, mesmo quando cercadas de pessoas. Elas sorriem em reuniões, se misturam às conversas, cumprem seus deveres. E, no entanto, por dentro, há uma dor silenciosa, uma consciência silenciosa. Eu não pertenço a este lugar. Se isso já ecoou em seu coração, não é porque você está quebrado ou incompleto. É porque seu espírito vem de um lugar que este mundo não pode imitar. Você não foi projetado para pertencer. Você foi projetado para se transformar. Os escolhidos não são moldados para o conforto. Eles são moldados para um propósito. Essa sensação de não se encaixar geralmente começa cedo. Mesmo quando criança, você notava coisas que os outros ignoravam. Enquanto outros buscavam aprovação, você buscava significado. Enquanto eles se contentavam com prazeres superficiais, você buscava a verdade, às vezes sem nem saber o que estava procurando. E à medida que você crescia, a distância só aumentava. As conversas que fascinavam os outros o deixavam vazio. As coisas que satisfaziam o mundo jamais poderiam satisfazer sua alma. Isso porque, lá no fundo, seu espírito se lembra de algo que o mundo esqueceu. O céu é seu lar. E nada aqui, nenhuma conquista, nenhum relacionamento, nenhuma posse, pode preencher esse anseio. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3:20, mas a nossa cidadania está nos céus. Os escolhidos são como embaixadores em terra estrangeira. Eles vivem entre os homens, mas sua lealdade é para com outro reino. Pense em Moisés, criado como príncipe no Egito. Ele tinha poder, luxo e prestígio, mas algo nele se recusava a se acomodar. Ele podia desfrutar dos prazeres fugazes do pecado, mas escolheu sofrer com o povo de Deus. Porque Moisés entendeu que muitos nunca entenderam. Pertencer ao mundo significa perder o seu chamado, mas ser separado significa encontrar o seu propósito. Os escolhidos frequentemente trilham o caminho estreito. Você pode ver outros prosperarem ao se comprometerem, enquanto sua consciência o impede de pegar atalhos. Você pode ver outros se encaixarem perfeitamente em círculos sociais, enquanto você se sente invisível. E ainda assim, no fundo, você sabe, você poderia se forçar a pertencer, mas isso lhe custaria a paz. Porque os escolhidos podem imitar o mundo por um tempo, mas nunca poderão realmente se fundir a ele. E essa dissonância, essa tensão interior, não é rejeição, é direção divina. É a maneira de Deus lembrar você de que sua jornada não deve terminar aqui. Toda vez que você se sente deslocado, é o céu sussurrando. Continue caminhando. Não é aqui que você se estabelece. Mas aqui está o paradoxo. Embora os escolhidos não pertençam a este mundo, eles são enviados a ele com um propósito. Jesus orou em João 17, 15, 16. Minha oração não é que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou. Em outras palavras, Deus não isola seus escolhidos. Ele os posiciona. Você é colocado em ambientes que desafiam seu espírito para que sua luz possa brilhar onde é mais necessária. Você foi criado para caminhar entre aqueles perdidos na escuridão, não para se tornar como eles, mas para lembrá-los de que a luz ainda existe. E é por isso que seu desconforto importa. Porque cada vez que seu espírito luta com este mundo, é a prova de que o céu está vivo dentro de você. É a tensão entre o eterno e o temporário, entre o chamado e a conveniência. Você nunca foi feito para se misturar. Você foi feito para se destacar, não em arrogância, mas em verdade. Então, se você sempre se sentiu diferente, se você lutou para se encaixar, se você se perguntou por que nunca se sentiu normal, entenda isto: Deus nunca o projetou para a multidão. Ele o projetou para o impacto. Você é a diferença em um mundo afogado na mesmice. Você é o lembrete de que o céu ainda expira através das vidas humanas. E quando a solidão se insinua, lembre-se disto: até Jesus a sentiu. Ele caminhou entre milhares, curou multidões, mas frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Porque quanto mais perto você anda de Deus, menos o mundo pode andar com você. Mas você nunca está sozinho. Cada passo, cada lágrima, cada suspiro de saudade notado por aquele que o chamou. E um dia, quando essa jornada terminar, você finalmente sentirá aquela sagrada sensação de lar, não aqui, mas a presença daquele que o escolheu antes do início dos tempos. Declare esta verdade nos comentários abaixo. Meu lar não é aqui. Meu coração pertence ao reino de Deus.
Porque para aqueles que foram separados, este mundo sempre parecerá pequeno demais, não porque estejam perdidos, mas porque já estão a caminho de casa. Há algo profundamente misterioso na inocência. Ela reconhece o que o intelecto não consegue. Ela sente o que a lógica não consegue definir. Crianças e animais vivem mais próximos do ritmo da própria criação, imaculados pelo orgulho, livres de pretensão, intocados pelas camadas de engano que obscurecem os corações adultos. E por isso, eles percebem a pureza quando ela caminha entre eles. Se você já notou que crianças se sentem atraídas por você, que animais parecem calmos ou afetuosos em sua presença, mesmo quando geralmente são cautelosos com os outros, entenda que isso não é aleatório. Os escolhidos carregam uma fragrância espiritual que não pode ser vista, apenas sentida. É a assinatura silenciosa da presença divina, algo que almas inocentes reconhecem instintivamente. Eles respondem não às suas palavras, mas à sua essência. As Escrituras refletem esse mistério repetidamente. Quando Jesus caminhava pelas aldeias, os poderosos resistiam a ele, os eruditos o questionavam, mas as crianças corriam para ele. Tudo o que você passou preparou para guiar, curar, falar, servir. O mundo está esperando pelo que você carrega, uma palavra, uma oração, uma presença, uma luz. E agora que você sabe quem você é, o tempo de se esconder acabou. O tempo de se encolher acabou. Você não está aqui por coincidência. Você está aqui por comissão. Então, levante-se, escolhido. Ande na autoridade do seu chamado. Ore com convicção. Ame com misericórdia. Sirva com humildade. E lembre-se, o mesmo Deus que o escolheu antes de você nascer é aquele que o sustentará até que sua missão esteja completa. Se esta mensagem despertou algo dentro de você, declare isso nos comentários com fé. Eu carrego as marcas dos escolhidos. Minha vida pertence ao propósito de Deus. E antes de ir, dê um último passo, porque a fé sem ação se esvai no silêncio. Curta esta mensagem e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que ela também nunca foi esquecida. E se você quiser se aprofundar nessa jornada, inscreva-se e fique conectado, porque o que Deus está revelando aos seus escolhidos nestes dias está apenas começando. Lembre-se, você não está sozinho. Você não está para trás. Você não está perdido. Você é escolhido. E o céu está esperando que você perceba isso. Se você chegou a este ponto, significa que algo dentro de você reconheceu a verdade quando a ouviu. Porque somente aqueles a quem Deus está despertando podem permanecer através de uma mensagem como esta. Seu espírito não apenas ouviu, ele se lembrou. Lembrou-se dos sussurros, dos sonhos, das tempestades, das orações, das noites em que você quase desistiu e das manhãs em que ainda se levantou com fé. Lembrou-se de que você nunca foi abandonado, você estava sendo refinado. Você não está assistindo a isso por acaso. Este não é apenas um vídeo, este é um chamado atendido. Você deveria ouvir que sua dor tinha um propósito, que seu isolamento era uma preparação, que seu discernimento, suas batalhas, sua diferença, sua sensibilidade, seus sonhos e suas orações, tudo isso eram sinais de que o céu sempre teve a mão sobre você. Você tem se perguntado por que por tanto tempo, porque você se sentiu tão profundo, porque você perdeu pessoas que amava, porque a paz parecia distante mesmo quando tudo parecia bem. E agora você sabe, foi porque você foi escolhido para algo maior. Você nunca foi feito para se encaixar neste mundo. Você foi feito para mudá-lo. Você carrega uma luz que a escuridão não consegue compreender, uma voz que atravessa a eternidade e um coração que o céu reconhece como seu. Mas agora que você sabe, não deixe esta revelação desaparecer. Não feche esta mensagem e volte à vida como antes. Porque a revelação exige resposta. Ser escolhido é ser confiado. E se Deus colocou sua marca em sua vida, é porque há pessoas esperando pela luz que só você pode trazer. Então fale a verdade, mesmo quando sua voz tremer. Ame profundamente, mesmo quando os outros não entenderem. Ore com ousadia, mesmo quando os milagres parecerem distantes. E caminhe fielmente, sabendo que cada passo que você dá é guiado por mãos divinas. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu paz, convicção ou lágrimas, isso não é emoção. Isso é reconhecimento. É o seu espírito dizendo, sim, este é quem eu sou. Então declare agora, não como um comentário, mas como uma aliança com Deus. Eu sou escolhido, eu carrego a sua luz, e cumprirei o seu propósito. E se isso falou à sua alma, não vá embora sem fazer 3 coisas. Primeiro, curta este vídeo, não para números, mas como uma declaração pública de gratidão pelo que Deus acabou de lhe lembrar. Segundo, inscreva-se neste canal para que você nunca mais ande sozinho. Cada mensagem aqui é um passo à frente em sua jornada espiritual, um guia para ajudá-lo a lembrar o que o mundo faz você esquecer.
E terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança esta noite. Por quê? Às vezes, o menor ato de compartilhar se torna a centelha que reacende a fé de outra alma. Um novo capítulo começa para você agora, um em que você não questiona mais o porquê, mas caminha com propósito. E toda vez que a dúvida tentar sussurrar que você foi esquecido, lembre-se deste momento. O céu o escolheu muito antes que o mundo soubesse seu nome. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e a sua mente. Que a sua voz guie os seus passos, a sua força o sustente e a sua presença nunca o abandone. E quando se sentir sozinho, olhe para a luz dentro de você, porque essa luz é a prova de que você nunca esteve sozinho. Deus o abençoe. Escolhido. A sua história não acabou, está apenas começando. E se você olhar com atenção, verá? O próximo capítulo já está aparecendo na sua tela agora mesmo. Assista ao próximo vídeo que está aparecendo, porque o que Deus quer revelar a você a seguir tornará esta jornada ainda mais profunda. Até lá, permaneça fiel, permaneça firme, permaneça escolhido.